Atenção, emissoras componentes da Rede Globo, para a contagem de 8 segundos. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. A inflação dos últimos 12 meses bate o recorde e passa dos 300%. Mas o ministro da Fazenda diz que a situação está sob controle. O ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão, do PFL, toma posse como ministro da Educação. A Comissão de Sistematização da Constituinte aprova o regime parlamentarista de governo. Em Washington, o presidente Reagan anuncia para o dia 7 de dezembro a reunião de cúpula com o líder soviético Gorbachev. O governador Orestes Quercia impede que o lixo radioativo do Rio seja levado para São Paulo. No Japão, Nigel Mansell sofre um acidente nos treinos, não corre domingo. E Nelson Piquet conquista por antecipação o seu terceiro título mundial. E agora, as notícias da noite. O novo regime de governo. O presidente Sarney não acredita na implantação do parlamentarismo. O presidente está certo de que o plenário da Constituinte vai ser favorável ao presidencialismo. O porta-voz da presidência disse que o presidente Sarney tem uma estratégia para conseguir mais votos para manter o presidencialismo. O governo vai trabalhar como unidade. O presidente Sarney, os seus ministros, notadamente os seus ministros parlamentares, recentemente empossados inclusive. O presidente Sarney tem mostrado a intenção de fortalecer as relações entre o executivo e o legislativo, uma relação que ele considera profícua, necessária para o fortalecimento das instituições democráticas, ou seja, que o Congresso Nacional seja coparticipante e corresponsável das decisões do executivo. Convencido que está, o governo não admite a derrota do presidencialismo. O governo ele não considera a questão como uma derrota ou como uma vitória, ele não considera que a questão como um confronto. O que ele considera é que no jogo democrático deve prevalecer os interesses nacionais. A Comissão de Sistematização da Constituinte começou a votar esta noite a forma de parlamentarismo que será adotada no Brasil. Os constituintes já votaram pontos importantes. Eleições diretas em 2 turnos para a presidência da República. E o presidente terá mandato de 5 anos. A escolha do primeiro-ministro será atribuição exclusiva do presidente da República. Até amanhã serão aprovadas as regras que vão definir o sistema de governo a partir da promulgação da Constituinte. A definição do mandato do presidente Sarney e a data da implantação do parlamentarismo serão discutidos daqui a 20 dias. E um novo grupo se forma na Constituinte. 100 líderes do grupão, como é chamado, se compõe de constituintes de diversos partidos. Eles têm uma reunião marcada para tentar mudar o regimento. O principal alvo do grupo é o plenário da Comissão de Sistematização, que está votando o anteprojeto de Constituição. Eles querem derrubar a maior parte do que já foi aprovado até agora. Alguns pontos que unem esses parlamentares são a preservação da livre iniciativa, a abertura do país para o capital externo e a diminuição do peso do Estado na economia. Nós acreditamos que podemos reunir cerca de 300 deputados. Qual é o objetivo do grupo? O objetivo disto é provar que somos maioria. O grande teste do grupo vai acontecer na quarta-feira, quando o plenário da Assembleia Constituinte inicia a votação do projeto. Para alterar qualquer um dos artigos do projeto, são necessários 280 votos, metade da Constituinte. O senhor acredita que o grupo vai conseguir os 280 votos necessários? Eu acho que sim, porque a alteração do regimento se faz muito necessária para que se possa fazer uma modificação no texto coerente, coordenada, concatenada, e nós já temos um número expressivo de assinaturas e até terça-feira nós conseguiremos os 280. Se esse grupo não conseguir a maioria, ninguém mais conseguirá. Porque realmente todos sabemos que aproximadamente 330 senhores congressistas constituintes se situam entre a centro-direita e a centro-esquerda. E é esse conglomerado que nós esperamos reunir. A maioria dos governadores dos estados é contra o sistema parlamentarista. Alguns acham que é o povo que deve decidir o novo regime de governo. Os atuais congressistas não foram eleitos pelo povo para exercer missão no regime parlamentarista. Creio que, além disso, para a convalidação do parlamentarismo, se exigiria um referendo popular.
Todas as vezes que se muda o costume de um povo, se tem a obrigação de ouvir este povo em plebiscito. Fazer, na eleição, por exemplo, de 88, fazer um quadro para a pessoa votar sim ou não à forma de governo que se quer implantar como mudança. Eu acredito que o melhor para o Brasil seria a manutenção do presidencialismo, mas de qualquer forma, quem tem poder de decisão é a Assembleia Nacional Constituinte e, por certo, vai decidir da maneira melhor para o Brasil. Mas os próprios parlamentaristas estão divididos na Constituinte. Álvaro Pereira. A mesma comissão que manteve o sistema parlamentarista de governo aprovou no final da tarde o mandato presidencial de 5 anos. A decisão sobre o mandato ainda não vale para o presidente Sarney, mas de qualquer forma já revela uma tendência. O entendimento, se houver entendimento, passa pelo parlamentarismo com mandato de 5 anos para o presidente Sarney. Os parlamentaristas estão divididos entre os que defendem mandatos de 4 e 5 anos. O grupo ligado ao senador José Richa aceita negociar os 5 anos, desde que o parlamentarismo seja implantado a partir de 89, isto é, no 5º ano, o presidente Sarney já seria apenas o chefe de Estado, passando a um primeiro-ministro a função de chefe do governo. Mas um outro grupo ligado ao senador Mário Covas insiste no mandato de 4 anos, com eleições no ano que vem. E o presidente Sarney, como espera reverter esse quadro na votação decisiva do plenário da Constituinte? O líder do governo, Carlos Santana, me disse agora à noite que o presidente espera contar principalmente com o bom senso dos constituintes. É que ninguém mais quer um governo eleito indiretamente. E no sistema parlamentarista, segundo o líder Carlos Santana, o governo é exercido por um primeiro-ministro eleito pelo Congresso indiretamente. Nelson Piquet é tricampeão mundial de Fórmula 1. E Mansell, hein? É afobado ou azarado? Tire você mesmo a sua conclusão daqui a pouco, depois dos comerciais. Momentos decisivos na Fórmula 1. Começa daqui a pouco no circuito de Suzuka o último treino oficial para o Grande Prêmio do Japão. O previsível duelo Mansell-Piquet se transformou numa inesperada festa para o tricampeão brasileiro. A festa só não é completa porque o inglês Nigel Mansell se acidentou. O repórter Reginaldo Leme também está lá em Suzuka e é com ele que nós vamos falar agora. Bom dia, Reginaldo. Bom dia aqui, bom dia para mim aqui, bom dia, boa noite para você. É isso mesmo. Como é que... Logicamente o clima não é assim de muita alegria. O próprio Nelson Piquet já é um campeão, mas é um campeão sem muita alegria. Pelo menos uma alegria não manifestada. É claro que de qualquer forma ele está alegre por ser campeão, porque disse já ontem mesmo, quando havia ainda a dúvida se Mansell correria ou não, ele já disse que de qualquer forma ele se considerava um campeão com méritos. Ô Reginaldo, e o estado de saúde do Mansell nesse momento? O Mansell, eu acabei de conversar com o diretor da equipe Williams, que passou a noite com ele no hospital e que foi inclusive quem deu a notícia para nós, para darmos em primeira mão para todo o Brasil. A TV Globo deu em primeira mão. Ele disse que o Mansell está bem, não corre risco, fala bem, raciocina normalmente, quer dizer, a cabeça dele está boa, mas ele está completamente grogue. Ele tentou fazer um teste no quarto e não consegue andar em linha reta, quer dizer, uma junta médica ali se reuniu e resolveu que realmente ele não teria condições de correr de forma alguma. Ô Reginaldo, as pessoas gostam muito de saber a questão da pontuação. O Piquet é campeão mesmo que não corra as últimas 2 corridas da temporada? O Piquet já é campeão de qualquer forma. É um campeão de fato porque ele tem 12 pontos a mais que o Mansell. Quer dizer, o Mansell não correndo nessa, mesmo que viesse a correr na Austrália, teria um máximo de 9 pontos a marcar. Mas é provável até que não corra na Austrália. Uma outra informação, o Mansell está indo para a Inglaterra hoje, porque ele prefere se recuperar na Inglaterra em função de um incidente até que o preocupa mais é que o seu terceiro filho deve nascer nos próximos 2 ou 3 dias e sua mulher parece ter ficado muito preocupada. Ô Reginaldo, e a última pergunta que eu te faria. O Piquet fez o melhor tempo nos treinos oficiais de hoje, não é verdade? Então, você acha que com essa vantagem do Mansell não correr, ele vai se esforçar para continuar mantendo essa pole position no treino de amanhã? Não tenho a menor dúvida. Ele tem o melhor tempo, um tempo, aliás, excepcional, e essa foi uma das razões, segundo todo mundo, das razões de Mansell ter forçado demais até sofrer o acidente, porque ele tentava superar um tempo do Nelson Piquet que
aparentemente quase impossível, era um tempo muito bom. Está começando agora a primeira parte do segundo treino, a primeira sessão. Na cronometragem, o Nelson está novamente em primeiro lugar, vai tentar manter essa posição de qualquer forma e não tenha dúvida de que ele vai tentar vencer não apenas essa, mas as duas corridas que faltam. Ok, Reginaldo. Então, até um abraço para você, hein? Tchau. O acidente com Nigel Mansell no treino oficial para o Grande Prêmio do Japão não surpreendeu muita gente. Foi consequência de um estilo. O estilo de um piloto que sempre andou ali no limite e às vezes acima do limite. No Grande Prêmio da Bélgica, uma amostra definitiva da afobação de Nigel Mansell. Depois da segunda largada, foi ultrapassar Senna e rodou na pista, levando o brasileiro com ele. Em julho, na Inglaterra, Mansell se consagrou na maior vitória de sua carreira, mas acelerou tanto que por uma questão de metros não fica parado antes da bandeirada. Este piloto, que costuma manter o carro 1000 rotações acima do limite recomendado pelos técnicos da Honda, também amargou um abandono na Alemanha por problemas de motor. E em Portugal foi de novo além da conta, e a Williams não aguentou. Mas Nigel Mansell também teve lances que não devem ser creditados ao seu estilo acidentado de guiar. Na Hungria, por exemplo, ele foi vítima de um problema raríssimo. Soltou a porca da roda. A audácia de Mansell resultou no acidente de hoje em Suzuka, no Japão. Um acidente como outros que o piloto já tinha sofrido nos treinos. Só que desta vez, Mansell perdeu também a oportunidade de ser campeão. Brasília, a cidade que viu Nelson Piquet começar no automobilismo, está vibrando com o tricampeonato. Até a torcida organizada de Piquet já prometeu fechar uma boate para comemorar o título e assistir ao Grande Prêmio do Japão. Mas um torcedor tem motivos especiais para comemorar. Foi ele que deu o primeiro emprego a Nelson Piquet. É isso mesmo, um emprego de mecânico. Hoje, dono de uma loja de peças de automóveis, Walter Ferrari se orgulha do amigo. Quando Valtinho Ferrari, um técnico em motores e mais, um apaixonado por corridas, conheceu Nelson Piquet em 72, não imaginava que o piloto seria tricampeão mundial de Fórmula 1. Nós pensávamos em fazer automobilismo e fazer sério, fazer o melhor possível, procurar a perfeição. Mas que Nelson chegaria tricampeão do mundo, naquele tempo era uma audácia muito grande de pensar. As lembranças deste início ainda estão bem vivas aqui na loja do Valtinho. Por todas as paredes, fotos importantes, como esta aqui, de Nelson Piquet com Emerson Fittipaldi em 73. Valtinho guarda todos os momentos da carreira de Piquet registrados nestas fotos. Aí está Nelson Piquet na Fórmula V, na Fórmula 3 na Inglaterra e na Fórmula 1. Amigo particular de Nelson Piquet, Valtinho Ferrari vai sempre à Europa nos grandes prêmios. Além disso, fala com Nelson pelo menos uma vez por semana por telefone. Ele não te pede conselhos como nos velhos tempos? Agora ele não pede tanto, ele discute os conselhos. Os brasileiros brilham também na Fórmula Indy americana. Raul Boesel larga em primeiro amanhã no Grande Prêmio de Miami. Boesel dirige um carro Lola que era do colombiano Roberto Guerreiro, que está fora do campeonato depois de quase morrer num acidente. Emerson Fittipaldi, com um March, sai na segunda fila. O basquete feminino do Brasil é um dos favoritos para ganhar o torneio sul-americano de clubes campeões. A equipe da Unimep de Piracicaba venceu a Universidade Central de Bogotá por 121-43. O torneio se realiza em Quito, no Equador, e termina amanhã. 3 latino-americanos ganham prêmios científicos da Unesco, o órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Entre eles está o brasileiro Hélio Gelli Pereira, premiado por trabalhos sobre o tratamento das doenças contagiosas. O dirigente máximo da China, Deng Xiaoping, vai renunciar na semana que vem. É o que disseram hoje em Pequim delegados que participam do 13º Congresso do Partido Comunista Chinês. Deng Xiaoping caiu em desgraça 2 vezes durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, mas foi reabilitado depois da morte de Mao e voltou ao poder para comandar a abertura política e econômica chinesa. Agora, aos 83 anos, Deng vai sair para permitir a renovação do Birô Político do Partido Comunista Chinês e já convenceu outros 2 velhos dirigentes a se afastarem junto com ele. Um dia histórico para a paz mundial. O desarmamento já tem data marcada. O presidente norte-americano Ronald Reagan e o líder soviético Mikhail Gorbachev se encontram em Washington, dia 7 de dezembro. Paulo Francis. O presidente Reagan anunciou hoje que se encontrará com Mikhail Gorbachev,
o líder soviético, em Washington em 7 de dezembro. É uma boa notícia. Isto não quer dizer que os soviéticos aceitem o programa americano Guerra nas Estrelas, a instalação de um sistema defensivo no espaço. Mas os dois líderes, aparentemente, concordaram em discordar e vão assinar um acordo nuclear que, pela primeira vez na história, reduz armas em vez de aumentá-las. 7 de dezembro foi a data em que os japoneses, há 46 anos atrás, atacaram de surpresa os americanos em Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial. Esperemos que esta ocasião de Reagan e Gorbachev seja bem mais auspiciosa. O primeiro tratado para acabar com armas atômicas prevê a destruição de todos os mísseis nucleares de curto e médio alcances. São mais de 1.300 mísseis com mais de 1.500 bombas atômicas. Elas representam apenas 3% do total dos arsenais nucleares, mas isso já é um bom começo. A disparada da inflação, 9,18%. Esta foi a inflação de outubro. E o índice acumulado nos últimos 12 meses é o maior da história. E os detalhes deste recorde preocupante da economia a gente vai ver em instantes. A alta da inflação em outubro. Bom, segundo os dados do IBGE divulgados hoje, o índice ficou em 9,18%. Mas o que surpreendeu mesmo foi o recorde da inflação no período de 12 meses. Segundo o IBGE, a inflação acumulada de janeiro a outubro foi de 261,8%. E no período de 12 meses, a inflação chegou a 300,8%, um recorde histórico no país. Em outubro, o que mais pesou na inflação foi a alta do vestuário, 17,3%. A habitação teve o segundo maior aumento, 13,5%, igual ao aumento dos transportes e comunicação. A alimentação foi o item que menos subiu em outubro, 6,1%. Agora os aluguéis. Com a alta da inflação de outubro, os aluguéis com reajuste semestral vão ter um aumento de 84% agora em novembro. E os aluguéis com reajuste anual vão subir, sabe quanto? 295%. As cadernetas de poupança vão render 9,7%. Essa inflação de outubro tão alta foi em parte provocada por uma mudança nos critérios do cálculo do IBGE. Antes o IBGE dividia os aumentos dos aluguéis por alguns meses. Agora resolveu lançar tudo num mês só. E a inflação deu este salto aí. Mas não foi só isso não. Tem um outro fato que está puxando os preços e pode puxar mais ainda. Vamos ver com Paulo Henrique Amorim. O maior problema hoje do ministro da Fazenda é um só. Tem muito empresário aumentando o preço com medo de um novo congelamento. Isso está provocando uma criminosa aceleração dos preços. Quem não quer o congelamento e antecipa os aumentos, acaba provocando o que não quer. Desse jeito, o congelamento se torna inevitável. Será que os empresários estão querendo um novo choque? É o que parece. Na proposta inicial do governo, o empréstimo à Transbrasil ia ser na base da OTN mais 8%. Foi na reunião do Conselho Monetário que um grupo de empresários puxou os 8% para 10%, para ficar igual à taxa do BNDES. O responsável pela grande novidade na reunião do Conselho Monetário foi o novo ministro do Desenvolvimento Urbano, Prisco Viana. Ele pediu vistas em uns 20 processos que autorizavam empréstimos da Caixa Econômica Federal a estados e municípios. Antigamente, isso era aprovado sem que ninguém lesse. O Estado-Maior do Ministério da Fazenda ficou reunido até altas horas da noite de ontem tentando descobrir onde cortar. O problema é segurar o déficit público. Dessa reunião não saiu nada. Está muito difícil descobrir onde cortar. Ou melhor, onde deixam cortar. Os líderes das maiores lojas de departamento do país se encontraram hoje com os líderes dos maiores grupos industriais de eletroeletrônicos do país. A reunião foi no Nacional Clube, um fechadíssimo clube de São Paulo. Primeira conclusão, as vendas de outubro foram melhores do que eles estavam esperando. E o Natal? Vai ser um bom Natal, com vendas parecidas com o Natal de 85. Que assim seja.
Acordo entre patrões e metalúrgicos de São Paulo. Os empresários do Grupo 14 da Fiesp e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da capital, Luiz Antônio Medeiros, chegaram a um acordo sobre o reajuste salarial deste ano. Os empresários concordam com um aumento de 46% a partir de novembro e aceitam uma redução de 48 para 44 horas semanais de trabalho a vigorar num prazo de 2 anos. Em assembleia realizada agora à noite, 15 mil metalúrgicos aprovaram a proposta feita pela Fiesp. A greve na Auto Latina, no ABC Paulista, já está prejudicando a linha de montagem da Volkswagen em Taubaté, no interior de São Paulo. Faltam motores e caixas de câmbio que são produzidos em São Bernardo e usados na montagem do Gol, da Paraty e do Voyage. A greve na Auto Latina, empresa que reúne a Ford e a Volks, entrou hoje no 11º dia. 13.500 veículos deixaram de ser produzidos. E a Auto Latina já teve um prejuízo de 6 bilhões e 700 milhões de cruzados. A denúncia de irregularidades na Telesp, em São Paulo, o presidente da Telesp, Antônio Inácio de Jesus, defendeu hoje o contrato feito com a Trasecom para o fornecimento de equipamento de telefonia, no valor de 246 milhões de cruzados. O presidente da Telesp disse que o presidente do Tribunal de Contas da União, Fernando Barros, se equivocou ao apontar irregularidades no contrato. Segundo ele, não houve favorecimento, nem a empresa é fantasma. A empresa está totalmente montada, está em pleno funcionamento. É uma empresa que se organizou e se estruturou para colocar no Brasil o produto de que ela é licenciada, que é o TLD, um produto destinado a descongestionar as nossas rotas analógicas, produto esse existente apenas através desta empresa em São Paulo, que é a Tracecom. O presidente do tribunal disse também que a Telesp fez um adiantamento para essa empresa. Isso aconteceu? Nós não efetuamos nenhum adiantamento a essa empresa até o presente momento e nem iremos efetuar nenhum adiantamento. Os planos do novo ministro da Educação. E os planos da Comissão Nuclear para o lixo radioativo do Hospital Marcílio Dias, no Rio. Os detalhes você vai saber logo depois dos comerciais. A Comissão Nacional de Energia Nuclear mudou de ideia. É isso mesmo, e vai submeter todo o rejeito radioativo do Hospital Marcílio Dias a um novo tratamento. Este material seria levado hoje do Rio para São Paulo, mas a viagem foi cancelada, porque o governador Orestes Quercia disse que não quer o lixo lá. Segundo a CENEM, o retratamento dos rejeitos vai permitir uma diminuição no volume do lixo existente. Todo o material usado no tratamento das vítimas do acidente de Goiânia vai ser novamente descontaminado com uma resina impregnada com o azul da Prússia, que foi desenvolvida pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria da CENEM. A posse do novo ministro da Educação. O convite e a aceitação foram tão rápidos que as lideranças não puderam voltar a Brasília a tempo para a cerimônia. Foi assim que o novo ministro, Hugo Napoleão, justificou as ausências do presidente do PFL, Marco Maciel, e do senador Jorge Bornhausen, ex-ministro da Educação, na solenidade. O novo ministro pretende manter a política de seu antecessor. Os problemas de educação no Brasil são gravíssimos a partir do analfabetismo, mas eu considero igualmente grave a evasão de sala de aula e a repetência escolar, que trazem muitos ônus ao erário público. Isso, o ensino básico de primeiro grau deve ser reforçado, evidentemente com a expansão da rede física, mas ao mesmo tempo com a distribuição de material didático, de merenda escolar adequada, que precisa ser naturalmente revista em seus componentes. Acho que um dos pontos fundamentais é de que nós vivemos numa federação e o sistema administrativo de descentralização deve ser observado. E quanto à universidade e à pós-graduação, quer dizer, de um polo ao outro, teremos que naturalmente fazer alguns ajustes, aduzindo a isso, efetivamente, um reexame do Conselho Federal de Educação. A mudança da luz com o tempo. Muitos artistas plásticos se preocupam com isso. Agora, na Bienal em São Paulo, um pintor mostra uma nova maneira de colocar o tempo na tela. Pintores e impressionistas fizeram um esforço muito grande para tentar passar para as telas todos os detalhes da mudança de luz sobre as coisas. E é o tempo que faz a luz mudar.
Pintores como Monet tentaram colocar em cada tela um momento muito determinado. Por exemplo, nesse aqui, La Grenouillère, uma tela famosa de 1869. O reflexo das coisas na água exatamente naquele momento. 100 anos depois, um outro artista, também francês, Opalka, voltou a se preocupar com o tempo. Mas Opalka não está preocupado com a luz sobre as coisas, a mudança da luz, ele está preocupado com o próprio tempo. E resolveu tentar apreender o próprio tempo na tela. Para tentar isso, em 1965, ele pintou uma tela toda de preto e com um pincel número 0 e com tinta branca, escreveu lá em cima no canto esquerdo o número 1. A partir daqui, Opalka fez um programa para a sua vida. Pintar os números em sequência, em telas sempre das mesmas dimensões. Em 1972, ele atingiu o primeiro milhão e decidiu que o fundo de cada tela seria 1% mais claro do que o fundo da tela anterior. Portanto, as telas estão clareando. No final da vida, Opalka vai pintar números brancos sobre uma tela totalmente branca. Ele atualmente está com 56 anos. Cada tela é um quadro particular e, ao mesmo tempo, um detalhe, parte de todo o conjunto. Opalka pinta um pouco todos os dias. E no final do trabalho, tira uma foto dele mesmo, sempre com a mesma condição de luz e a mesma roupa. E deixa essa foto junto com a tela. Os impressionistas eram tão obcecados pela mudança da luz, ocasionada pela passagem do tempo, que chegavam a pintar várias telas sobre um mesmo tema, só que em horários diferentes, como a série das Ninféias, do mesmo Claude Monet. A princípio, flores num lago, que vão deixando de ser flores e viram quase pintura abstrata. Curioso, o mesmo acontece com os números de Opalka. Bem de perto, eles são números. De longe, eles são apenas manchas, formas, que nem revelam todo o esforço do artista para apreender a passagem do tempo. Norma, ópera em 2 atos de Vincenzo Bellini, a história da grande paixão de uma sacerdotisa por um inimigo, estreia amanhã no Rio, no Teatro Municipal. O Jornal da Globo acompanhou os ensaios com os 2 elencos que vão fazer Norma, Ouro e Platina. Esta é Veneta Janeva, soprano búlgara do elenco Ouro. O elenco Platina tem no papel título a polonesa naturalizada italiana Jolanta Omilian. Elas vão interpretar a sacerdotisa da Gália, que traz secretamente seu povo ao apaixonar-se pelo inimigo. Ele é o procônsul romano Polione, com quem ela tem 2 filhos. Polione vai ser vivido por Francisco Ortiz e Franco Bonanome. A história dessa paixão que termina em morte, do libreto de Felice Romani, vai ter a regência do maestro John Nashlin, com cenários e figurinos de Benny Montresor. Norma foi encenada pela última vez no Teatro Municipal do Rio em 1980, com a americana Grace Bunbury no papel principal. Mas a grande intérprete de Norma foi Maria Callas, que cantou no Brasil esta mesma ópera em 51. Norma foi escrita por Bellini 4 anos antes de sua morte, em 1835, e continua a surpreender pela melodia muito rica. E o Jornal da Globo vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Muito bem, veja no Globo Economia a seguir quais foram os investimentos que ganharam da inflação no mês de outubro. Para você, uma boa noite. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 1 da tarde, Jornal Hoje.